Assassinato em primeiro grau. Vocês concluirão em seu veredito que o réu disse: Vejo vocês todos no inferno. Você se lembra do que eu te fiz naquela noite do incidente? Sim, eu lembro. E como eu te machuquei? Bem-vindo ao Tribunal do Distrito de Jefferson. Estamos no ano de 2021. Suspeito de assassinato está diante da tribuna, aguardando a sentença pelo crime que cometeu com seus dois parceiros em 5 de novembro de 2018. Abel Gallegos, um notório líder de gangue, enfrenta múltiplas acusações, incluindo assassinato, conspiração para cometer assassinato, sequestro em segundo grau, retaliação contra uma testemunha, manipulação de um corpo humano falecido e adulteração de provas. Mas antes de sua sentença ser anunciada, vamos voltar à fatídica noite de novembro de 2018, quando Simone Duran, de 28 anos, sofreu tortura e dor nas mãos de Abel e seus cúmplices, Alonso Quintana e René Rosales. Tudo começou quando Simone identificou Alonso em uma fila de reconhecimento durante uma investigação de tentativa de homicídio. Mal sabia ela que esse ato selaria seu destino. Em retaliação, Abel e seus comparsas criaram um plano cruel. Usando uma rede social, Abel se conectou com Simone. Após alguns dias de conversa, marcaram um encontro em um hotel em 5 de novembro de 2018. Enquanto Simone estava empolgada para encontrar o homem com quem havia conversado, Abel e os demais colocaram o plano em prática. Naquela noite, ao chegar, Simone foi sequestrada, agredida e colocada à força no banco traseiro de um carro. Em seguida, foi levada a uma área escura e isolada, onde foi baleada 10 vezes. Como se não bastasse, eles ainda incendiaram seu corpo sem vida. Durante o julgamento, mais de 30 testemunhas foram ouvidas e inúmeras provas apresentadas. Um a um, os réus foram sentenciados. René Rosales, reincidente com 6 condenações anteriores graves, foi condenado a mais de 120 anos de prisão. Alonso Quintana recebeu prisão perpétua. Já o líder, Abel Gallegos, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 163 anos adicionais. Observando a frieza dos réus, o juiz não conseguiu conter a indignação e declarou: Este foi um crime horrendo. Estou chocado com a naturalidade com que foi cometido. Para muitos, a condenação dos 3 trouxe um sentimento de justiça. No entanto, este não foi um caso isolado. É parte de um padrão crescente de violência, como o caso de Ronnie O'Neal. Ronnie ficou conhecido por sua extrema brutalidade. Ele enfrentou acusações por 2 homicídios consumados, uma tentativa de homicídio, 2 acusações de abuso infantil grave, resistência à prisão e incêndio criminoso. Em 16 de junho de 2021, foi julgado no Tribunal do Condado de Hillsborough, acusado de assassinar sua namorada e a filha de 9 anos do casal, além de tentar matar o filho. Ronnie atuou como seu próprio advogado de defesa, algo permitido nos Enlemar-Neuá. No entanto, sua falta de remorso era evidente. Em um dos momentos mais cruéis do julgamento, ele interrogou o próprio filho, que havia sobrevivido ao ataque e testemunhou o assassinato da mãe e da irmã. O menino, ainda se recuperando física e emocionalmente, confirmou que o pai foi o autor dos crimes. As investigações revelaram que Ronnie atirou em sua namorada com uma espingarda antes de esfaqueá-la até a morte. Depois, espancou e esfaqueou a filha e ateou fogo à casa com o objetivo de destruir as provas. Infelizmente para Ronnie, seu filho sobreviveu e se tornou uma testemunha fundamental. Ao final do julgamento, Ronnie foi condenado a 3 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 60 anos. Mesmo durante a leitura da sentença, Ronnie sorriu com desdém. A juíza, emocionada, afirmou: Era possível ver as lágrimas no rosto da irmã dele. Naquele momento, a criança sabia que estava morrendo da forma mais aterrorizante possível. Apesar da brutalidade do caso, o plano macabro de Keith Veovis consegue ser ainda mais perturbador. Atualmente, Keith está sendo julgado no Tribunal Superior de Hamden. Ele era um membro de alto escalão do motoclube fora da lei Hells Angels. Keith, Adam Lee Hall e David Tullio
foram condenados por assassinar brutalmente 3 homens em Pittsfield, em agosto de 2011. Usando um objeto cortante semelhante a um facão, atacaram David Glasser, Edward Frampton e Robert Chadwell. A motivação? David Glasser planejava testemunhar contra Adam Hall. Os outros 2 eram colegas de quarto e estavam no lugar errado, na hora errada. Tornaram-se vítimas por terem testemunhado o crime. 2 semanas depois, os corpos desmembrados foram encontrados enterrados em uma trincheira em Beckett. Durante o julgamento, Suficiente para provar que Ronnie estava de fato por trás do crime. Além disso, a acusação apresentou provas de que Ronnie atirou em sua namorada com uma espingarda antes de esfaqueá-la até a morte. Evidências adicionais revelaram que ele espancou e esfaqueou sua filha até a morte e, em seguida, ateou fogo à casa para destruir as provas. And he was like lighting a match. Mr. O'Neill, any questions? How you doing, Ronnie? Good. It's good to see you, man. Good to see you too. Did you see me shoot your mom? No. Did I hurt you that night of this incident? Yes. I did. And how did I hurt you? You stabbed me. Infelizmente para Ronnie, seu filho sobreviveu ao pesadelo e tornou-se uma testemunha crucial para garantir justiça para sua irmã e mãe. Ronnie foi considerado culpado de todas as acusações. Ao testemunhar a crueldade que ele mostrou em relação aos próprios filhos, a juíza não conseguiu conter suas emoções. At the moment, that first time you struck her with that hatchet, and little Ronnie testified that all he could see was tears coming out of his sister's face. At that moment, that child knew she was being betrayed in the cruelest, most tragic and sorrowful way that a child could ever be betrayed. She was being betrayed by her parent, the one person that should be there to protect their children and love them and keep them from harm. Permanecendo desafiador e indiferente, sorrindo durante a sentença da juíza, Ronnie recebeu 3 penas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional e mais 60 anos de prisão. Por mais perturbador e trágico que tenha sido o caso de Ronnie, isso não se compara ao plano macabro de Keith Veilvis. Mas para descobrir isso, vamos ao Tribunal Superior de Hampden, onde o julgamento de Keith está em andamento. Enquanto o juiz profere sua sentença, Keith permanece calmo, inabalável, sem qualquer reação em seu rosto. No entanto, antes de ouvirmos sua sentença, vamos voltar no tempo até poucos dias atrás e ver o que levou esse homem, até então intocável, a ser julgado. Keith, que era um membro de alto escalão do motoclube fora da lei Hells Angels, foi condenado por homicídio junto com outros 2 membros do clube, Adam Lee Hall e David Chadwell. Eles assassinaram brutalmente 3 homens em Pittsfield em agosto de 2011, usando um instrumento afiado semelhante a um facão para bater suas vítimas, David Glasser, Edward Frampton e Robert Chadwell. A razão? Você pode perguntar. Entre essas 3 vítimas, David Glasser iria testemunhar contra Adam Lee Hall. Para impedi-lo, o trio assassino bolou esse plano. Os outros 2 eram seus colegas de quarto que presenciaram essa cena horrível. Para eliminar quaisquer testemunhas, os outros 2 homens também se tornaram vítimas do massacre. Apenas 2 semanas depois, seus corpos desmembrados foram encontrados enterrados em uma trincheira em Beckett e os 3 homens foram capturados. Mas, em vez de refletir sobre suas ações, Keith manteve um comportamento muito perturbador. Como se isso não bastasse, Keith não tinha medo de compartilhar seus pensamentos horríveis em tribunal. He offered me conspiracy after the fact, 7 years. I told my lawyer what I've told him and others many times before. My hand was not in this, and I will not let this man sell me my own hide at the price of my integrity. That I'd rather spend the rest of my life in prison and be able to face myself in the mirror at the end of the day than make that kind of deal. Now here we are today, and he's asking for 3 consecutive life sentences with no parole. Let me make this clear one more time before I sit down.
My hand was not in this. Kiss manteve sua inocência até o momento em que sua sentença foi anunciada. Ele acreditava que não havia feito nada de errado e foi acusado injustamente pelos 3 assassinatos, o que apenas mostra quão pura maldade vive em seu coração. Kiss não ficou feliz em saber que passaria o resto da vida atrás das grades, sem a possibilidade de liberdade condicional. No entanto, essa não foi a única vez que membros de gangues não demonstraram remorso por suas ações. Há o caso de Antônio Davenport, também conhecido como Lil Tony, e Derrick Dixon, também conhecido como Smack, ambos membros da gangue de rua A-Tray Gangster Crips, que estão sendo julgados no Tribunal do Condado de Durham pelo assassinato que cometeram. Mas antes de nos aprofundarmos na sentença deles, vamos dar uma olhada em como esses 2 jovens acabaram no tribunal. Antônio fazia parte de um grupo de rap chamado 83 Babies, e através da música, o grupo promovia a vida de gangue, cantando sobre as duras realidades das ruas, distribuição de drogas e violência armada. No entanto, tudo terminou em 14 de agosto de 2019, quando membros de uma gangue rival da A-Tray agrediram Antônio no South Point Mall, em Durham. Como se isso não bastasse, eles ainda gravaram um vídeo da agressão e o provocaram continuamente. Isso enfureceu Antônio, que, buscando vingança, conspirou com Derrick e outros membros da gangue para retaliar. Em 18 de agosto de 2019, Antônio, Derrick e outro membro da gangue, Deval Magwood, dirigiram até uma área frequentada por membros da gangue rival. Os 3 homens avistaram um carro que acreditavam pertencer a seus rivais. Esse mal-entendido levou a resultados devastadores. O carro que eles visaram acabou sendo de outra pessoa, no qual o menino de 9 anos, Zion, estava sentado com sua tia e outros 2 primos. Antônio seguiu o carro e, de repente, ele e Derrick abriram fogo contra ele, disparando vários tiros. Um tiro atingiu Zion na cabeça e seu primo de 8 anos também foi baleado no antebraço. Felizmente, o primo mais novo sobreviveu, mas Zion faleceu tragicamente no local. Percebendo que tinham mirado no carro errado, os 3 homens fugiram da cena. No entanto, eles não perceberam que, no momento do tiroteio, Antônio estava usando uma tornozeleira eletrônica determinada pelo tribunal e os dados dela o colocaram na cena do crime. Outras evidências vieram de imagens de segurança mostrando o carro de Antônio seguindo o carro das vítimas. Uma pistola 9mm também foi recuperada no carro da namorada de Antônio. Em 11 de maio de 2021, Derrick se declarou culpado de conspiração para cometer atos de extorsão e assassinato em auxílio de extorsão. Antônio foi condenado à prisão perpétua. Embora não tenham demonstrado reação à sentença, a família da vítima ficou exultante ao ver a justiça ser feita por seu filho. Assim como no caso de Victor Rodas. Mas antes de mergulharmos neste caso horrível, sente-se, pois você pode precisar ao ouvir os detalhes assustadores do assassinato do jovem de 17 anos, Raymond Wood. Nossa próxima parada nos leva ao condado de Bradford, Virgínia, onde Victor Rodas está enfrentando acusações de assassinato. Victor é parte de uma das gangues mais violentas e perigosas, conhecida como MS-13. Victor foi levado ao tribunal quando o corpo de Raymond foi encontrado em 27 de março de 2017. Descobriu-se que Victor e Raymond se conheciam porque Raymond costumava vender maconha para Victor. Victor armou um falso negócio de drogas com Raymond para atraí-lo para a floresta, onde foi assassinado por outros membros da gangue. Eles usaram uma faca para cortar a garganta de Raymond, amputaram sua mão direita e o esfaquearam 27 vezes no peito e no estômago. No tribunal, também foram apresentadas evidências de ameaças por mensagens de texto trocadas entre os dois. Enquanto a acusação argumentava isso, a defesa alegou que Victor não teve nenhum papel em esfaquear Raymond. Alegaram que sua única participação foi buscá-lo e deixá-lo na cena do crime. Juntamente com Victor, outros 5 membros foram acusados do assassinato e ele foi condenado a 55 anos de prisão. Por mais violentos que Victor e sua gangue fossem, as ações brutais de Lee os deixaram para trás. Este é Lee Rios, que está atualmente sendo julgado em Massachusetts. Lee enfrenta acusações de assassinato que cometeu em 2015 junto com Jonathan Guerra. Ambos eram membros da gangue Laran Kings. Os 2 homens conspiraram juntos e mataram Kenneth Lopes, de 18 anos, simplesmente porque Kenneth havia demonstrado interesse na ex-namorada de Lee. Isso se tornou uma questão de ego para Lee, que sentiu-se compelido a agir. Um dia ele atraiu Kenneth para fora de sua casa e o levou a uma área isolada, onde Lee, junto com 3 membros da gangue latina, disparou contra Kenneth.
Mr. Lopez lost his life because he had hit on Mr. Rios' ex-girlfriend and because he showed him disrespect. And that's all it took for Mr. Rios to not only become angry, make a calculated decision to lure Mr. Lopez from his house. He enlisted the help of other Latin kings, such as Michael Rivera and Daryl Self and Jonathan Guevara, to help him in his goal. And during this case, Your Honor, as you heard, there were multiple occasions for Mr. Rios to reconsider his actions and change his mind, and each time he refused to do that. And as you heard, he told everybody about this. He was excited to do this. He wanted everyone to know that he was not going to let Mr. Lopez make him look bad, and after he did it, he boasted about it. Kenneth sofreu um total de 4 ferimentos de bala, 2 deles na cabeça. No entanto, agora que Lee estava no tribunal, ele demonstrou total desprezo pelo crime que cometeu. Não só permaneceu desinteressado, como também negou as acusações contra ele. Seu caso foi transferido do Tribunal Distrital de Springfield para o Tribunal Superior de Hampden, onde Lee foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Está curtindo nossas histórias sobre crimes e suas repercussões nos tribunais? Inscreva-se no Crime e Sentença e ative o sininho para não perder nenhum episódio.